Aleluia, graças a Deus, a paz do Senhor, amados e amadas. Hoje, sábado, mais um ciclo de oração em família, Jeremias capítulo 48. Vamos junto comigo louvar o Senhor? Vamos engrandecer o nome dEle? Então, se você tem acompanhado, se você tem gostado dos nossos círculos de orações, já deixa seu like. Já se inscreva no canal, curta, compartilhe, vamos levar essa palavra a mais pessoas, amém? Eu quero agora, Senhor, agradecer ao Senhor por esta oportunidade de levar a Tua palavra, Senhor, às casas, às pessoas, que o Senhor possa também, Senhor, abençoar as famílias, por onde essa mensagem entrar, Pai, no nome do Senhor Jesus. Eu coloco diante do Senhor também a minha família, todos os componentes do círculo de oração, Pai. Eu peço que o Senhor os visite neste dia. Visite o seu coração, a sua alma. Senhor, renova as forças deles para que a gente continue esse trabalho que está tão lindo, tão maravilhoso e tem edificado tanto a nossa família, Pai. No nome do Senhor Jesus eu agradeço. Amém? Hoje eu quero louvar ao Senhor usando a harpa cristã, que é o nosso hinário. O hino de número 432. E ele diz assim, vamos junto comigo, que eu acho essa canção, ela é uma oração, eu acho ela maravilhosa. Diz assim: minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor, possa sempre Tu por mim operar o Teu amor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. Minha voz se faça ouvir, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Seja o meu tempo já consagrado em Teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do Teu amor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faze, ó Teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do Teu fervor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Oh, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a Teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Amém? Eu até escrevi amém aqui no meu inário,
porque é uma oração, nós entregando a nossa vida ao Senhor. Nada melhor, mais satisfatório do que entregar a nossa vida ao Senhor. Porque Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o caminho melhor que nós devemos seguir. Ele sabe quais os melhores passos nós devemos tomar. Quais as melhores atitudes nós devemos ter na nossa vida. Então, entregar o caminho ao Senhor é um sinal de que a gente vai ter uma vida vitoriosa. É a certeza, não é nem sinal, é a certeza de vitória. Amém? Então entregue o teu caminho ao Senhor, consagre-se a Ele. E você vai ter assim uma vida abundante, abundante de alegria, de prosperidade, de saúde, de força, de fé. Isso não quer dizer que a gente não passa por dificuldades, a gente passa. Mas a gente tem bom ânimo para passar por elas. A gente não fica ali enterrado na tristeza, na melancolia. A gente passa, a gente vai à frente. Amém? Então hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre Jeremias, capítulo 48, que vai falar sobre a destruição de Moabe. Aqui no 47, o Senhor começou a falar sobre a destruição dos filisteus. E daqui para frente, as sessões de Jeremias, o Senhor vai mostrar o tratamento dele com as nações que tiveram relacionamento com o povo de Deus. Aquelas nações que foram más, que judiaram, que tiveram atitudes erradas para com o povo do Senhor. Aqui Deus está mostrando o tratamento dele para com essas nações. Então vamos ver aqui a destruição de Moabe. Amém? Daqui um pouquinho nós vamos falar sobre Moabe. Eu vou ler primeiro. O Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, disse o seguinte a respeito de Moabe. Tenham pena do povo da cidade de Nebo, porque ela está destruída. Quiriatim foi tomada, a sua fortaleza poderosa foi arrasada, e o seu povo ficou humilhado. Acabou-se a glória de Moabe. Em Hesbom, o inimigo faz os seus planos. Vamos acabar com a nação de Moabe. Exércitos marcharão contra a cidade de Madmen, e nela só restará o silêncio. O povo de Horonaim grita, tudo está arrasado, tudo está destruído. O país de Moabe ficou em ruínas, as crianças estão chorando. Escutem os seus soluços no caminho que sobe para Luite. Ouçam os seus gritos de aflição na estrada que desce para Horonaim. Ouve-se gente gritando, depressa, fujam para salvar a vida, corram como um jumento selvagem no deserto. Moabe, você confiou na sua força e na sua riqueza, mas agora você mesmo será dominado. O seu Deus Quemos será levado para fora do país, junto com os seus príncipes e os seus sacerdotes. Nenhuma cidade escapará da destruição, tanto o vale como o planalto ficarão arrasados. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Preparem uma pedra para o túmulo de Moabe, pois logo esse país será destruído. As suas cidades ficarão em ruínas, e ninguém mais vai morar lá. Maldito aquele que é relaxado no serviço de Deus. Maldito aquele que guarda a sua espada para não matar. Se o Senhor determinou, seja o que for, maldito aquele que não faz de acordo com a determinação do Senhor. A destruição das cidades de Moabe. O Senhor Deus disse, o povo de Moabe sempre viveu em segurança e nunca foi levado como prisioneiro para fora do seu país. Moabe é como vinho guardado que nunca foi agitado, nem derramado de uma vasilha para outra. O seu gosto nunca se estragou e o seu sabor não mudou. E assim está chegando o dia em que vou mandar pessoas para derramar em Moabe como se fosse vinho. Essas pessoas despejarão as vasilhas de Moabe e as quebrarão. Então os moabitas ficarão desiludidos com seu Deus Quemos, assim como os israelitas ficaram desiludidos com Betel,
um Deus que eles confiavam. Homens de Moabe, como é que vocês dizem que são heróis? Que são soldados corajosos na guerra? Moabe e as suas cidades serão destruídas, e os seus melhores moços serão mortos. Sou eu, o rei, quem está falando. O meu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. A desgraça dessa nação está chegando, a sua destruição virá logo. Tenham pena de Moabe, vocês que moram perto, todos vocês que conhecem a sua fama. Digam, o seu grande poder se acabou. A sua glória e a sua força não existem mais. Vocês que moram em Dibom, desçam do seu lugar de honra e sentem-se no chão e no pó. O destruidor de Moabe está aqui. Ele arrasará as suas fortalezas. Vocês que vivem em Aroer, fiquem na beira do caminho e esperem. Perguntem aos que estão fugindo o que foi que aconteceu. Eles vão responder: o país de Moabe caiu. Chorem por ele, pois está destruído. Anunciem pelas margens do rio Arnon que Moabe foi arrasado. As cidades do Planalto foram condenadas: Olom, Jaza, Mefaate, Dibom, Nebo, Bet de Blaitã, Kiriataim, Bet Galmul, Bet Meão, Queriote e Bosra. Todas as cidades de Moabe, de longe e de perto, foram condenadas. Todas as cidades de Moabe, de longe e de perto, foram condenadas. O poder de Moabe foi esmagado e a sua força foi destruída. Eu, o Senhor, estou falando. A humilhação de Moabe. E o Senhor continuou: façam com que Moabe fique bêbado, pois se revoltou contra mim o Senhor Deus. Moabe rolará no seu próprio vômito e os outros zombarão dele. Moabe, você lembra de como zombou do povo de Israel? Você tratou esse povo como se tivesse sido preso junto com uma quadrilha de ladrões. Vocês que vivem em Moabe, abandonem as suas cidades e vão viver no meio das rochas. Façam como as pombas que constroem os seus ninhos na beira dos precipícios. Temos ouvido falar do orgulho de Moabe. Esse povo é orgulhoso, soberbo, vaidoso e cheio de si. Eu, o Senhor, conheço o seu orgulho. Os moabitas se gabam de coisas que não valem nada, coisas que acabam. Por isso eu chorarei por todo o povo de Moabe e pelo povo de Quirheres. Chorarei mais pelo povo de Sibma do que pelo povo de Jazer. Cidade de Sibma, você é como uma parreira. Os seus ramos passam por cima do mar morto e vão até a cidade de Jazer. Mas agora os inimigos acabaram com as suas plantações de cereais e de uvas. A felicidade e a alegria desapareceram das boas terras de Moabe. Não se faz mais vinho, não há ninguém para fazer vinho e gritar de alegria. O povo da cidade de Esbom e Eleal grita, e o seu grito pode ser ouvido até em Jaza. Pode ser ouvido pelos moradores de Zoar e até em Oronaim e Nova Eglat. O povo, Riacho Nirim secou. O próprio Riacho Nirim secou. Eu farei com que o povo de Moabe pare de apresentar ofertas queimadas no alto dos montes e de oferecer sacrifício aos seus deuses. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Por isso meu coração chora por Moabe e pelo povo de Quirheres, como alguém que toca música fúnebre numa flauta, pois tudo que tinham acabou. Em sinal de tristeza, todos eles raparam a cabeça e cortaram a barba. Todos fizeram um corte nas mãos e vestiram roupas feitas de pano grosseiro. Nos terraços de todas as casas e em todas as praças, só havia choro, porque eu quebrei Moabe como um jarro que ninguém quer. Moabe está arrasado. Gritem, a desgraça caiu sobre Moabe. O país está em ruínas e todas as nações vizinhas caçoam dele.
Eu, o Senhor, estou falando. Moabe não poderá escapar. Eu, o Senhor, prometi que uma nação atacará Moabe e cairá em cima dele como uma águia, como as asas abertas. As suas cidades e fortalezas serão tomadas. Naquele dia, os soldados de Moabe terão tanto medo como a mulher que está com dores de parto. Moabe vai ser destruído e não será mais uma nação, pois se revoltou contra mim. Medo, covas e armadilhas esperam pelos moradores de Moabe. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Os que fugirem de medo cairão nas covas, e os que conseguirem sair das covas ficarão presos nas armadilhas, pois eu marquei o dia da destruição de Moabe. Outros fogem cansados e procuram proteção na cidade de Hesbom. Mas Hesbom, a cidade que já foi governada pelo rei Seom, está em chamas. O povo queimou as fronteiras e os picos das montanhas de Moabe, que ama tanto a guerra. Coitado do povo de Moabe. O povo que adorava o deus Quemons foi destruído, e os seus filhos e filhas foram levados como prisioneiros. Porém, no futuro farei com que Moabe volte a ser o que era antes. Este é o julgamento do Senhor Deus a respeito de Moabe. Este é o julgamento do Senhor Deus a respeito de Moabe. Então, Moabe, das cidades, um dos países, né, vamos dizer assim, que ele tinha várias cidades, dos países fronteiriços ali, vizinhos de Israel, que tinham relacionamento com Israel. E aqui Deus fez o quê? Um julgamento. E a gente vai ver isso agora, esse julgamento. Eu fiz algumas anotações aqui. Ó, a ira do Senhor vai cair sobre todas as nações em volta de Judá e por todas as nações que aprisionou ou maltratou o povo do Senhor. Então eu fiquei analisando esses capítulos aqui, são algumas nações que aprisionaram, que maltrataram, que espezinharam, que tiveram um relacionamento, levaram Judá a pecar. E aí Deus faz um julgamento destas nações, e Deus trata com todas elas, inclusive aquela nação que Deus usou para tratar estas nações. Por exemplo, Nabucodonosor na Babilônia. Deus vai tratar com eles, a gente vai ver isso nos próximos capítulos também, a Babilônia. A gente já viu os filisteus, agora a gente está vendo Moabe, e nós vamos ver várias nações, Deus fazendo esse tratamento. Então, muitas vezes as pessoas pensam que podem maltratar o povo de Deus, que podem fazer qualquer jeito com o povo de Deus, porque o povo de Deus não é um povo que revida, não é um povo que usa de vingança, porque Jesus nos ensina a ser humildes, Jesus nos ensina que nós devemos nos humilhar. E aí tem muita gente que confunde isso, acha que pode tratar o povo de Deus de qualquer maneira, mas não pode. Mesmo se Deus usar alguém para trazer uma vara a um servo dele, aquela pessoa, se ela usou de maldade por aquela oportunidade que ela teve ali, ela vai receber a correção também. Deus é incrível. Então hoje nós vamos falar sobre o julgamento de Moabe. Moabe. Deus julga Moabe. Eu anotei algumas coisas sobre Moabe aqui para falar com vocês. Quem é Moabe? De onde veio Moabe? Moabe é um dos filhos de Ló. Lembra quando Ló, Sodoma e Gomorra foi destruído e Ló fugiu com a sua família? A esposa de Ló olhou para trás, virou uma estátua de sal. Depois disso, Ló foi com as suas 2 filhas e se escondeu numa caverna, e lá ele ficou morando nessa caverna. Não quis sair, não quis ir para a civilização, ele quis ficar lá. As filhas, com medo do pai mantê-las lá a vida toda e elas não terem filhos, porque naquela época a mulher que não tinha filho não se emancipava. Se o pai morresse e elas estivessem sem filhos, a vida delas estava destruída e por aí afora.
Então, com todo esse medo, elas decidiram fazer o quê? Embebedaram o pai, se deitaram com o pai e engravidaram do pai. Então, esse ato gerou Moabe, que era da irmã mais velha, e Benjamim, da irmã mais nova. Então, Moabe, ele deu a descendência aos moabitas, ele gerou o povo de moabitas, e o Benjamim, os amonitas. Então, Moabe e Amonitas são os descendentes de Ló. Ló era o sobrinho de Abraão. Amém? E aí a gente foi olhando aqui mais para frente, ó. Reino organizado. O que era Moabe? Era um reino organizado, tinha uma economia estruturada, tinha grandes construções, tinha até pequenas fortalezas nas suas divisas para proteger o país. Produtor agrícola de grãos, de cereais, de uva, criador de ovelhas. Então era um país próspero. Mas Deus trouxe a espada e destruiu tudo isso. Depois do julgamento, foi o que a gente leu ali no capítulo. Eles praticavam rituais impróprios, celebrando a natureza e a fertilidade. Lá em Números 25, a gente vê como que eles levaram Israel a pecar. Então, eles tinham a deusa Astarote, que era a deusa da fertilidade, mas o principal deus deles era o Quemos, deus da guerra. E eles faziam sacrifícios até de seres humanos para esses deuses. Essa deusa Astarote, eles levaram os israelitas a praticar atos sexuais como sacrifícios e ofertas para essa deusa, para ter o que? Fertilidade, para a produção agrícola. Então eles tinham esses tipos de rituais. Em Deuteronômio 2:9, Deus diz a Moisés para não atacar os moabitas. No início, Deus falou para Moisés: olha, eu dei essa terra ao meu servo Ló, então vocês não vão atacar os moabitas. Está lá em Deuteronômio 2:9. Deuteronômio 23:3-6, os amonitas não foram hospitaleiros com Israel quando eles saíram do Egito. Então Deus falou para Moisés: não ataca. Mas quando eles foram passar na região para entrar para Canaã, eles não quiseram, eles não foram hospitaleiros, não trataram bem o povo de Deus. Deus já anotou isso, né? Balaque, um rei moabita, uma vez pagou o profeta Balaão para amaldiçoar Israel. A Bíblia cita Moabe se relacionando com Israel várias vezes. Então a gente vê várias questões. Eu não quis colocar tudo aqui, porque senão ia ficar muito comprido. Mas a gente tem também o caso de Ruth. Ruth, ela era uma moabita. E Ruth está na descendência de Jesus, ela era bisavó de Davi. E tanto é que ela foi especial que a gente tem um livro com o nome dela na Bíblia. O livro não chama Noemi, não chama Boaz, chama Ruth, o livro. E é uma moabita. Tanto a gente vê ali no capítulo que Deus chora de tristeza pelo que está acontecendo com Moabe. Mas Deus é justo. Eles precisavam da correção e Deus trouxe a correção para eles. Mas no final Deus vai dar uma oportunidade, vocês viram? Eu farei com que eles sejam novamente essa terra bonita, essa terra produtora de uva, que cria animais, essa terra que produz cereais, onde há alegria. Deus vai dar uma oportunidade novamente para eles, né? Mas nesse capítulo, a espada está descendo sobre eles. Deus condena Moabe. É isso que eu quero falar com vocês. Por que Deus condena Moabe? O que aconteceu? Qual a estrutura? Qual a história? O que Moabe fez no desenrolar da história dele que Deus condenou Moabe? Eu anotei alguns critérios aqui, vou falar com vocês. Ó. No verso 7, Moabe confia na sua própria força, na sua riqueza. Moabe confia nos seus deuses, Quemon, Astarote, entre outros. Primeiro motivo pelo qual Deus condena Moabe.
porque Moabe confiava em si mesmo. Moabe confiava na sua força. Moabe confiava nos seus deuses. Moabe não confiava em Deus, no Deus verdadeiro. Então, porque Moabe não confia no Deus verdadeiro, Moabe era um país idólatra, Deus condenou esse país. Um dos motivos. No versículo 26 e no versículo 42, Moabe se revoltou contra o Senhor. Segundo motivo, Moabe era desobediente, se revoltou contra Deus. Moabe não quis obedecer ao Senhor. Eles conheciam o Senhor. Ló era neto de Abraão. Ló foi ensinado por Abraão a temer ao Senhor. Mas eles se revoltaram contra o Senhor. Criaram seus próprios deuses. Não quiseram saber de Deus. Segundo motivo. Terceiro motivo. Versículo 29. Esse povo, Moabe, é orgulhoso, soberbo, vaidoso, cheio de si. Mais um motivo, orgulho, soberba, cheio de si, arrogante, não tem humildade, é um povo que se acha que é a última bolacha do pacote, acha que é insubstituível, acha que se ele não tiver ali no lugar o mundo vai parar, acha que nada acontece sem ele estar presente, é orgulhoso, é arrogante, é soberbo. Então, esse é outro motivo pelo qual Deus resolveu descer com a espada sobre Moabe. Por causa da arrogância, por causa da soberba. Vamos ver outro motivo. Versículo 30. Deus conhece o coração. Os moabitas se gabam de coisas que não valem nada, mas que acabam. Deus conhece o coração. Onde está o coração desse povo? O coração desse povo estava em coisas que acabavam. Em riquezas do mundo, em riquezas que o cupim come, destrói. Então o coração deles não estava em Deus, nas coisas do Senhor. Estavam em suas próprias coisas. Eles se preocupavam somente com coisas terrenas. Eles não se preocupavam com as coisas do Senhor. Mais um motivo. 34. Moabe oferece ofertas e sacrifício aos seus deuses. Moabe era idólatra. Ela tinha a deusa Astarote, o deus Quemos, vários deuses. Oferecia sacrifício até de seres humanos. Sacrifícios humanos para esses deuses aqui que não são nada, né? Versículo 31, 32, 36. O coração de Deus chora. Deus se entristece, mas Deus exerce justiça. Por que Deus condenou? Deus se entristeceu pelas atitudes. Deus se entristeceu pelo que aconteceu. Deus se entristeceu quando viu o país sendo destruído. Mas Deus manteve a palavra dele, porque Deus mantém a sua palavra. Deus é justo e a justiça, e foi julgado e condenado, e Deus exerce a condenação pela qual eles tinham que passar. Mesmo com o coração cheio de dor e de lágrima, o Senhor faz a justiça acontecer. Amém? Então, esses são um dos motivos pelos quais Moabe foi condenada a ser destruída, a receber a visita dos seus inimigos, porque ela nunca tinha sido atacada daquela forma. Ela nunca tinha sido levada prisioneira para lugar nenhum, sempre tinha tido uma vida tranquila ali. Só que ela achava que isso era devido aos deuses dela. Não colocava o verdadeiro valor no Deus certo, o Deus que estava cuidando deles. Mas eles não viam isso. Às vezes Deus está cuidando de nós e a gente nem percebe. A gente coloca, foi coincidência. Olha ali, foi coincidência. Na hora que eu precisava, aquele dinheiro apareceu, foi coincidência. E a gente não dá valor ao Deus que está cuidando de nós, né? Então, hoje nós vamos falar sobre Deus é um justo juiz. Deus é juiz. Mesmo que o coração dele doa, ele cumpre a justiça.
Você acha que Deus não sofreu quando Jesus morreu na cruz? Mas Deus cumpriu a justiça. Jesus cumpriu a justiça por nós. Precisava de haver um pagamento de sangue. E Jesus pagou. Jesus cumpriu a justiça mesmo. Deus sentindo dor, eu tenho certeza que Deus chorou muito. Deus até virou as costas para ele não tomar uma posição ali. Então, gente, não se engane. De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso o homem ceifará. Vamos ver como que Deus é um juiz justo. Deus é juiz, ele julga e é ele que determina. Lá em Salmos 50, versículo 6 diz assim: os céus anunciam que Deus é justo e que ele mesmo quem vai julgar. O Salmo 7, versículo 11. Deus é um juiz justo. No Tiago, capítulo 4, versículo 12. Deus é o único que faz as leis. E o único juiz. Só ele pode salvar ou destruir. Quem você pensa que é para julgar os outros? Então, o único que pode julgar é o Senhor. É só ele que pode condenar ou salvar. Porque se a gente julga, com a mesma moeda que a gente julga, ele nos julgará depois. Por isso que Jesus fala, não julgue, gente, para vocês não serem julgados. Porque se vocês julgarem, vocês vão ser julgados com a mesma moeda que vocês estão usando para julgar. Amém? Deus condenou Moabe. Ele é o único juiz. Gálatas 6:4 diz: cada pessoa examine-se a si mesmo e veja o seu próprio modo de agir. Gálatas. 1 Coríntios 11:28. Cada um examine a sua consciência. A gente sabe que quem é juiz é Deus. A gente não deve julgar os outros, mas nós devemos examinar a nós mesmos. Nós devemos examinar que tipo de atitude nós estamos tendo, que tipo de fé nós estamos tendo, que tipo de pensamento nós estamos alimentando na nossa mente. Então, baseado na condenação de Moabe, nós vamos fazer uma análise de nós hoje, eu e você. Juntos, vamos nos analisar, baseados nessa condenação. Em cada tópico desse, eu elaborei uma questão para a gente analisar. Então, vamos começar no primeiro tópico. O primeiro tópico diz assim, a questão que eu coloquei. Deixa eu pegar o tópico. Moabe confia na sua própria força, na sua riqueza, nos seus deuses. Então, a primeira questão, que isso levou Moabe à condenação. A primeira questão, em que ou em quem você tem depositado a sua confiança? Meir, em que ou em quem você tem depositado a sua confiança? Você confia em quem deve confiar? Ou você confia na força dos homens? Ou você confia na sua própria força? Vamos ver o que a palavra fala sobre isso? Provérbios 3:5. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua capacidade, na sua própria inteligência. A Bíblia nos orienta a confiarmos no Senhor. E Moabe confiou na sua própria inteligência, na sua própria riqueza, na sua condição social, na sua condição mental, na sua condição física. Moabe não confiou no Senhor. E a palavra fala, confie no Senhor. Não se apoie na sua própria inteligência. Lá em Atos 16:31 diz assim também, creia no Senhor Jesus, será salvo você e as pessoas da sua casa. Confie no Senhor. Como é o nome do Senhor? Jesus. Confie, creia em Jesus. Você será salvo e as pessoas da sua casa também. Família. Você e a sua família serão salvos. Então, se naquele Moabe tivesse alguém confiando no Senhor, ele e a família dele seriam salvos. Lembra de Raabe?
Raabe, quando foi destruir Jericó, foi salvo ela e a família dela. Por quê? Porque ela confiou no Senhor. Então, mesmo que a gente viva num tempo de pandemia, mesmo que a gente viva num tempo em que a gente está ouvindo tantas coisas ruins, tempo de guerra, confie no Senhor. Não confie na sua própria capacidade. Não ache que você vai salvar porque você é mais forte, mais poderoso, mais rico. Não, confia no Senhor. E será salvo você e a sua casa. Você vai sair daquela condenação que Moabe recebeu. E você vai ser salvo. Não só você e a sua família. Olha que lindo. O segundo tópico diz assim: Moabe se revoltou contra o Senhor. E a pergunta que eu levantei para nós: a quem ou a que você tem oferecido a sua submissão? Você tem sido submisso a quê? A quem que você oferece a sua obediência? Você tem se revoltado contra Deus também? Você tem pensado que Deus é o culpado dos seus problemas, das situações da sua vida? Você tem virado as costas para a palavra do Senhor? Quando alguém chama você para ler um salmo, você fala, não, agora não, depois. Quando alguém te convida para cantar um hino, você fala, não, depois eu canto. Mas se alguém te chama para balada, para cervejas, para rodinhas, é agora. Então, analise bem quais têm sido as suas escolhas. Moabe foi condenada porque se revoltou contra o Senhor. A Bíblia diz para nós em Tiago 4:7 assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia fala para você não se revoltar contra Deus. A Bíblia fala para você se submeter. Não se revoltar, se submeter, se entregar, deixar Deus agir na sua vida. Você tem que resistir ao diabo. Você tem que se revoltar contra o diabo. Você tem que falar não para o diabo e para as coisas do diabo. Mas para o Senhor, você tem que falar sim e entrar em obediência. Lá em Samuel 15 diz assim, Samuel respondeu, olha como isso aqui é forte. Samuel respondeu, o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifício? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe sacrifícios das melhores ovelhas. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria. E o orgulho é pecado como é o pecado de idolatria. O Senhor o rejeitou como rei, porque você rejeita as ordens dele. Isso aqui Samuel está falando para Saul, quando Saul foi rejeitado por Deus por desobediência. Então a palavra fala, o orgulho é pecado como é pecado a idolatria. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria. Então quando a gente não obedece, quando a gente se revolta contra Deus, é como se você estivesse fazendo uma feitiçaria. O orgulho é como se você estivesse fazendo uma idolatria. Você coloca tudo, você acima do Senhor. Então não se revolte contra Deus. Se submeta. Se submeta ao Senhor e resista ao diabo. Resista às tentações da carne. Resista à vontade de se afastar de Deus. Resista a tudo que te separa do Senhor. Resista ao pecado. Resista à ira. Resista à vontade de falar mal. Resista à vontade de cometer atitudes que te separam do Senhor. E submeta-se ao Espírito Santo de Deus. Leia a palavra, ore, busque o Senhor. Se submeta a Ele, estude a palavra dEle. Aprenda qual é a vontade dEle para a sua vida. E você será salvo. Você não será condenado. Olha que lindo. O terceiro tópico. Moabe zombou do povo de Israel. E eu perguntei aqui para nós. A que ou a quem você tem honrado com pensamentos, palavras e atitude? Ali a gente vê
que Moabe zombou do povo de Deus. Moabe criticou o povo de Deus. Moabe fez gozação do povo de Deus. Moabe virou as costas quando o povo de Deus precisava. Não honrou o povo de Deus. Quando a gente não honra o povo de Deus, a gente não honra a Deus. Quando a gente não traz honra devida ao povo que serve a Jesus, a gente está desonrando Jesus. Quando a gente não cuida dos pequeninos que Jesus pediu para cuidar, a gente está desonrando Jesus. Nós estamos negando o Senhor. 1 Samuel 2,30 diz assim: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Então o Senhor vai honrar você se você honrá-lo. Se você desprezá-lo, você será desprezado também. Imagina que tristeza ser desprezado por Deus. Deus desprezou Moabe, mesmo o Senhor amando aquele povo, porque Deus sentiu dor, Deus não se agrada de ver o ser humano sofrer. Apocalipse 5,13 diz assim: então ouvi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, isto é, todas as criaturas do universo que cantavam. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro pertencem o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Então, gente, vai chegar um dia em que todas as criaturas, todos os seres celestes, todos os seres que vivem nos céus dos céus, todos os seres que vivem sobre a terra, todos os seres que vivem debaixo da terra, todos vão se ajoelhar diante de Jesus e vão confessar com a própria boca que Ele é Senhor, que Ele é digno de honra, de poder, de glória, diante do Cordeiro e daquele que está sentado no trono. Então hoje, se o mundo diz para você gozar nas coisas de Deus, não acredite. Se a moda do mundo é ir contra a vontade do Senhor, não acredite na moda do mundo. Se tudo está sendo distorcido, não deixe que distorça você também. Se os valores estão sendo invertidos, não deixe que os seus valores se invertam também. Se baseie na palavra do Senhor, porque naquele dia você poderá estar do lado dos santos, ouvindo do Senhor Jesus: entrai para o gozo eterno. Porque aqueles que desprezam Jesus hoje, e se continuarem assim, um dia o Senhor Jesus vai falar: afasta de mim, porque eu não te conheço, e lança no fogo eterno. Então hoje é tempo da gente pensar. Hoje é tempo da gente escolher. Vamos escolher o lugar certo, a forma certa. Vamos escolher amar ao Senhor, honrar a Deus, honrar o povo de Deus. Vamos escolher de forma certa para que nós e a nossa casa sejamos salvos. O 4, tópico 4, diz assim: esse povo orgulhoso, soberbo, vaidoso, cheio de si. Aí eu fiz a pergunta aqui: o que ou a quem você mais alimenta? O que você tem alimentado em você? É o orgulho ou a humildade? Você tem alimentado a soberba ou a modéstia? Você tem alimentado a vaidade ou a despretensão? Você tem alimentado a ambição exagerada ou ser generoso? Ser generosa. Sua boca fala do que o seu coração está cheio. Analisa o que você anda falando. Analisa o que você anda querendo. Analisa como você tem se comportado. Você tem alimentado orgulho ou humildade? Você tem alimentado soberba ou modéstia? Você tem louvado ou você tem queixado? Você tem se alegrado no Senhor ou você tem se entristecido olhando as pequenas coisas não dando certo? Você tem olhado, fixado os seus olhos nos problemas ou você tem fixado os seus olhos no Criador? Você tem olhado o lado cheio ou o lado vazio do copo?
Onde, em que, com que você tem se alimentado? Qual alimento que você está dando para a sua alma? Analise hoje o que você tem feito. Em Mateus 11:29 diz assim: sejam meus seguidores e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Sejam meus seguidores. Jesus está falando. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Toma a tua cruz e me segue. Tenha bom ânimo nas dificuldades. Para de se queixar, de se lamuriar. Quando a gente vive queixando, a gente vive conversando com o inferno. Quando a gente vive louvando, a gente vive conversando com o céu dos céus do Senhor. Pensa, que linguagem você quer dizer, que linguagem você quer falar. Qual o alimento que você quer dar para sua alma? O alimento que renova, que restaura, que liberta, que salva? Ou um alimento que dá a depressão? Pensa nisso. Eu anotei também Provérbios 16:18. O orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. Então não escolha o orgulho, escolha a humildade. Não escolha a vaidade, escolha a despretensão. Escolha ser simples. Escolha ser manso e humilde de coração. Porque aí você vai ser construído, elevado, fortalecido, restaurado, renovado. Amém? Quinto ponto. Deus conhece o coração dos moabitas, os corações das pessoas, né? Elas se gabam de coisas que não valem nada, de coisas que vão acabar. E aí eu anotei, em que ou em quem você tem depositado suas maiores riquezas? Onde você tem depositado aquilo que te é mais precioso? Em que ou em quem você tem depositado as suas preciosidades? Lá em Mateus 6:19 diz assim: Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois, onde estiver as suas riquezas, aí estará também o seu coração. E Deus, Ele conhece o nosso coração. Deus sabe onde nós temos colocado o nosso coração. Lá onde nós temos colocado a nossa riqueza. A palavra nos fala, busque coisas celestiais. Construa uma mansão no céu. Guarde o seu tesouro no céu. Lá o ladrão não rouba, a traça não come. Ah, Mer, como que eu faço isso? Através de boas obras, de bons pensamentos, de bons sentimentos. Porque você tem escolha, é você que decide. Deus não vai olhar o que as pessoas fazem com você. Deus vai olhar o que você faz com o que as pessoas fazem com você. Você escolhe amar ou você escolhe odiar. Você escolhe ajudar ou você escolhe não dar moral, fazer de conta que não está vendo. Então são as nossas escolhas que fazem nós guardarmos o nosso tesouro. Por exemplo, eu levanto de manhã, eu não tenho tempo de fazer uma oração para o meu Deus. Por quê? Porque eu tenho que correr para trabalhar mais. Mais porque eu tenho que comprar um carro do ano. Eu tenho que ganhar mais dinheiro esse ano. Ah, eu tenho que comprar uma casa nova. Eu tenho que ampliar a minha casa. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Eu tenho que comprar brinquedo novo para o meu filho. Eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. E fica naquela loucura do mundo. Esquece de Deus. Não marca o encontro com o Senhor, não tem tempo para orar, não tem tempo para jejuar, não tem tempo para ler a palavra. Não tem tempo para buscar aquilo que realmente tem valor. Quando nós morrermos, o que vai dentro do nosso caixão? Esse corpo.
esse corpo que não vale nada. Mas o que está dentro de nós hoje, que é o tesouro verdadeiro, esse vai para a morada onde a gente usou aqui esse tempo nosso aqui na terra para construir. Onde nós temos depositado a nossa fé? Em Jesus. Porque Jesus, ele já fez o sacrifício. Ele já abriu a porta para a gente entrar. Mas nós temos que tomar a atitude de entrar. Nós temos que usar o nosso livre-arbítrio para o quê? Para renegar a nossa carne e buscar aquilo que realmente tem valor. Não te preocupes com um carro novo. Não fique ansioso com o que você vai comer ou beber. Não ande ansioso por coisa alguma. Olha os lírios do campo, como eles se vestem. Nem Salomão se vestiu assim. Quem é que cuida dos lírios do campo? Quem é que cuida dos pássaros? Você já viu os pássaros que veste? Você já viu um pavão quando abre aquele rabo assim, que coisa esplendorosa? Nem Salomão nunca vestiu assim. Imagina você no céu, como você vai se vestir. Então por que você está preocupado com as coisas aqui da terra que vão se acabar? Por que você está tão preocupado se tem mais uma ruga no seu rosto? Por que você está tão preocupado com um novo corte de cabelo? Com a nova roupa, com a nova moda? Com o carro do ano, com a casa maior? Atenção, onde você está colocando o seu coração. Tenha atenção nas suas prioridades. O que tem sido prioridade para você. Amém? No 6. O 6 é assim. 6. Moabe oferece ofertas e sacrifícios aos seus deuses. Moabe era idólatra. Por isso ela foi condenada. Suas ofertas e sacrifícios são oferecidos a quem ou a quê? Onde ou em quem você deposita a sua adoração? O que você tem adorado? Quem você tem adorado? Quando você adora? A quem você adora? Você adora o seu filho, a sua filha, o seu carro, a sua casa, a sua fazenda? A sua conta bancária de milhões? Às vezes tem pessoas que adoram uma conta bancária que pouco mais de R$1.000 tem lá. Adora coisas do mundo. Adora ídolos. Adora estátuas. Quem você tem adorado? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Lucas capítulo 4, versículo 8. Eu peguei só 2 porque tem muito. Gente, tem muito sobre adoração na palavra. Tem muito versículo sobre adoração na palavra. A palavra diz que Deus está buscando o verdadeiro adorador. Aquele que adora Ele em espírito e em verdade. A verdadeira adoração. Lucas 4, 8 diz assim. Jesus respondeu ao diabo. Isso aqui foi quando o diabo foi tentar Jesus, depois que Jesus estava jejuando e já estava com muita fome, né? Lembra dessa passagem? Então Jesus respondeu para o diabo, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O diabo levou Jesus num lugar bem alto e falou para ele, olha, esse mundo, tudo isso é meu, eu dou a quem quiser, me adore, eu vou te dar. E o Senhor Jesus falou para ele, Deus, está escrito que a gente deve adorar somente ao Senhor e só a Ele devemos prestar culto. Então, se você tem prestado culto a algo ou a alguém que não seja Deus, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, cuidado. Cuidado, é hora de refletir, preste atenção no que está acontecendo à sua volta e dentro da sua mente. Deuteronômio diz assim, 6,13. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome. Então, só a Deus prestem culto. Todo culto que não for oferecido a Deus, o Senhor, pode te levar a ser
condenado. Então, atenção ao que você tem prestado culto. Atenção ao seu tipo de culto. Atenção se você tem agradado ou não ao Senhor. Cuidado com onde você quer agradar. Cuidado com a sua preocupação de querer agradar a homens e se esquecer de agradar a Deus. É muito, 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 muito importante você obedecer a Deus e não a homens. Nós devemos querer agradar o Senhor e não agradar a homens. Às vezes, querendo agradar aos homens, a gente deixa de agradar a Deus. Cuidado. Cuidado a quem ou a que você presta culto. Existe um único nome: Jesus. Jesus Cristo é o Senhor. Só Jesus é digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória. E Jesus diz: aquele que me vê a mim, vê ao Pai. Eu e o Pai somos um. Então, quando a gente fala Jesus, a gente está falando no Pai da eternidade. A gente está falando de um Deus único, que é o qual nós adoramos. Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são 3 pessoas que formam uma pessoa, a qual nós adoramos. Só a Ele nós devemos prestar culto. Amém? O 7º, o coração de Deus chora. Deus se entristece pelo que está acontecendo, mas Deus é justo. E a questão levantada foi o seguinte: você sabe que Jesus te ama? Não há nada que você possa fazer para Ele te amar mais ou te amar menos. No versículo 47 diz assim: porém no futuro farei que Moabe volte a ser como era antes. O Senhor não se agrada de tristeza. O Senhor não se agrada de destruição. O Senhor não se agrada quando Ele tem que descer com a espada da justiça sobre as nossas vidas. Ele se entristece. E Ele nos dá uma nova oportunidade. Ele é o juiz e é Ele que decide. Ele decidiu assim. Então a gente vê aqui Moabe recebendo uma nova oportunidade. Com o coração de Deus quebrado, tristecido, mesmo assim, Ele deu uma nova oportunidade. E hoje, Deus está nos dando uma nova oportunidade. Por quê? Porque Jesus te ama. E Jesus prova que te ama quando Ele vai na cruz e Ele morre para te salvar. Ele prova que te ama e Ele prova que me ama. E como que eu e você podemos provar que nós o amamos? Obedecendo às suas palavras. Amando ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Amar é obedecer. Amar é atitude. E amando ao próximo como nós mesmos. Amar não é ficar sentindo o coração explodindo de sentimento. Amar é atitude, ter atitude de amor. Mesmo que seu coração não está ali batendo com aquele amor, mas você está tendo a atitude. Deus sempre está pronto a perdoar e dar mais uma chance. Hoje, gente, é dia de você renovar a sua aliança com Ele. Queira do fundo do seu coração agradar a Deus. Queira do fundo do seu coração renovar a sua aliança com Ele. Então, para você, minha querida família, para você que ainda não renovou a sua aliança, para você que se sente um pouco distante do Senhor, para você que acha que Jesus não te ama porque você é pecador demais, para você que acha que não é digno de se aproximar do Senhor, eu vou te contar uma coisa. Ele está te dando uma nova oportunidade hoje. Faz uma aliança com Ele. Volta para os braços do Senhor. Porque a porta ainda está aberta. Ainda é tempo, família. Ainda é tempo de confessar Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Ainda é tempo de entrar pela porta. Jesus diz: eu sou a porta. Aquele que entra por mim, ele entra e sai e encontra pastagens. Jesus é o pão da vida.
Ele deu a vida dele para nos salvar. Ele derramou o seu sangue na cruz. Então ainda é tempo, eu te faço esse convite, minha família. Você que está separado do Senhor, que está distante do Senhor, volte para Ele hoje. Amém? Glórias a Deus. Então, com essa oportunidade aberta, eu quero fazer uma oração para você, minha família. Para cada um da minha família. Senhor, esse ciclo de oração é voltado para a minha família, para o povo da minha casa, para o povo onde eu cresci, Senhor, para o povo, Senhor, onde o Senhor me gerou, Pai querido. Todos os meus familiares, a minha mãe, os meus irmãos, a casa dos meus irmãos, Senhor. Senhor, os meus primos, a casa dos meus primos, os meus tios. Todos aqueles, Senhor, os meus filhos, Pai, meu marido. Em nome do Senhor Jesus, eu coloco cada um deles diante do Senhor agora. Senhor, eu peço que o Senhor venha sondar os seus corações. Cada um, Senhor, que estiver afastado do Senhor. Senhor, cada um que não estiver, Senhor, com o coração aberto. Que o Senhor possa tirar todas as amarras hoje. Que o Senhor possa tirar, Senhor, toda a resistência hoje, Pai. Visita minha família, Pai. Aqueles que ainda não te conhecem, Senhor Jesus. Se apresente a eles, conversa com eles, Jesus. Abraça eles, se mostra a eles, Senhor Jesus. Assim como um dia o Senhor se mostrou a Paulo. Senhor, que era Saulo e se transformou em Paulo, que nós temos hoje a riqueza que o Senhor deixou para nós na Bíblia, Pai. No nome do Senhor Jesus, eu declaro que a minha família, toda a minha família, nenhum deles, Pai, nenhum deles vai ficar, em nome do Senhor Jesus. Que no arrebatamento, Senhor, todos nós possamos ter o nosso nome escrito no livro da vida. E aqueles que já têm o nome escrito no livro da vida, Pai, que nunca, jamais seja apagado. No nome do Senhor Jesus, amém? E glórias a Deus, aleluia. Amém? Nós terminamos aqui mais um ciclo de oração. Se você me acompanhou até aqui, eu peço que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas da nossa família, com pessoas da sua família, para que a gente possa levar essa palavra, esse convite a muitas e mais casas que estão precisando desse tempo de renovo de aliança com o Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém? E glórias a Deus. Até o próximo sábado. Fiquem com Deus.